A inteligência artificial está muito mais avançada e até o fim do ano terá um quociente de inteligência inalcançável para humanos. Isso é um desenvolvimento muito perigoso. E, na verdade, todos os nossos políticos deveriam nos alertar sobre isso todos os dias, 24 horas por dia. Eles participam da palhaçada do Sr. Trump e distraem as pessoas. As pessoas precisam entender que isso é a maior e mais perigosa distração já vista. Ernst Wolf, estou muito animado para essa conversa. Que bom tê-lo aqui hoje. Sim, muito obrigado pelo convite. Ernst Wolf. Muitos dizem que o senhor sempre vê tudo de forma crítica e negativa. Por isso, pensei comigo mesmo, hoje vamos inverter completamente a situação e começar logo com algo positivo. Onde o senhor vê uma luz no horizonte neste momento? O que lhe dá esperança no mundo atualmente? O que mais me dá esperança é que todo esse teatro político está ficando tão absurdo que as pessoas estão parando de seguir aqueles que seguiam até agora. Olha, temos que dizer, estão tentando nos vender um presidente da paz, mas ele fez guerra contra o Irã, militarizou o espaço e está em guerra contra o próprio povo, com a Guarda Nacional. Inacreditável. O mundo inteiro acredita neste momento que agora vai haver uma grande paz no Oriente Médio, o que absolutamente não vai acontecer. Então, a contradição entre o que nos é apresentado e a parte da realidade é tão grande que espero que muitas pessoas reconheçam essa contradição em breve e se afastem daqueles a quem seguiram até agora. Ótimo impulso. E eu não estou te convidando, Ernst Wolf, para falar mal de tudo, para que as pessoas depois da entrevista queiram se enterrar vivas. No fundo, você é um dos pouquíssimos que realmente nomeia as coisas claramente do jeito que elas realmente acontecem lá fora. Isso também é necessário para que ocorra alguma mudança, porque as respostas que nos dão por aí não fazem sentido algum. E eu estou convencido, Sr. Wolf, de que teremos algo grandioso, mas realmente só para aqueles que continuam um pouco paranoicos, que investigam, que questionam e não se contentam com a verdade oficial que está por aí. Isso é muito importante no momento. Então, eu sempre comparo a situação do mundo com a de uma pequena vila suíça nas montanhas, onde uma avalanche está se formando lá em cima e uma ou duas pessoas andam pela vila avisando sobre a avalanche. Os outros dizem, não é tão grave, acho que só precisamos nos preparar para essa avalanche. Estamos realmente diante de tempos difíceis. Minimizar as coisas. A próxima fase vai ser muito difícil. Quem se prepara com sensatez percebe que situações difíceis trazem novas oportunidades. Essas oportunidades são incríveis, pois temos uma tecnologia realmente impressionante. Vivemos em um mundo onde mais de 8 bilhões de pessoas poderiam ter comida suficiente, poderiam ter acesso à educação e poderiam desfrutar de uma vida razoável e pacífica. Basta imaginar se toda a indústria de armas virasse indústria da paz. Só precisamos pensar no que aconteceria se transformássemos toda a indústria de armamentos em uma indústria da paz. Então, provavelmente, viveríamos em condições paradisíacas. A maioria das pessoas não consegue imaginar isso, pois já se acostumaram tanto com essa vida, como ocorreu nas últimas décadas ou séculos. Estamos em um ponto de virada histórico que pode mudar tudo para melhor. Meu lema no canal Sr. Lobo é menos reclamação, mais ação. A mudança começa por você. Por que tantas pessoas não têm coragem, Ernst Wolf, de simplesmente apostar em si mesmas? Sempre apostam no próximo político sistema ou aguardam um acaso na vida? Isso... O grande problema do nosso tempo é que tudo se tornou tão complexo, tão difícil de entender e tão difícil de compreender. E que a máquina de mentiras ao nosso redor foi absolutamente aperfeiçoada. Então, por favor, imagine o que as redes sociais causam hoje, como podem direcionar o humor da população para um lado ou para o outro. Isso tudo não era possível antigamente, mas, claro, né, as redes sociais vivem dessas grandes mentiras. Estamos vendo isso agora diante das supostas negociações de paz em Gaza, ou seja, né, elas se contradizem. E eu vi isso. Por exemplo, a sensação de que mais de 80 a 85% do mundo está do lado da população palestina inocente e não do lado das forças de defesa de Israel ou do lado de Netanyahu ou Trump. Mas nos fazem acreditar que o mundo inteiro está em clima de comemoração, que tudo está resolvido, mas isso não condiz com a realidade, tanto que eu realmente espero pelo momento em que as pessoas se levantem e digam, parem com as mentiras, chega! Já falaremos disso. Sr. Volt, ótimo ponto que o senhor mencionou. Quando olho ao meu redor na Alemanha agora, os alemães trabalham e pagam, mas as dúvidas permanecem. Por outro lado, vêm todos os bilhões pelos quais trabalham duro, vão para o exterior, para os partidos, para Israel, justamente para todo o armamento. Por outro lado, a política exige trabalhar até os 73 anos, cada vez menos aposentadoria e impostos cada vez mais altos, que são arrancados dos cidadãos. Por quanto tempo as pessoas vão suportar isso na Alemanha? Vemos que o padrão de vida está caindo há algum tempo
E claro que em algum momento chega um ponto crítico em que as pessoas dizem basta, só que é preciso ter muito cuidado para não cometer erros. Repetir o que alguns políticos nos dizem, eu sou muito crítico quando dizem isso. Nós damos tanto dinheiro para o exterior, esses recursos que são enviados para o exterior geralmente acabam retornando de forma indireta para empresas alemãs. É muito fácil culpar o exterior e dessa forma limpar a barra dos próprios políticos. Nossos políticos vivem de dar contratos para seus melhores amigos, existe um nepotismo inacreditável. E tudo isso é declarado dessa forma. Ciclovias são construídas na Colômbia, mas acredito que empresas alemãs também as constroem lá, que todo esse dinheiro não vai para o exterior, mas sim para beneficiários dentro do próprio país. Precisamos expor esses beneficiários no próprio país. Você destacou um ponto crucial. Se analisarmos para onde o dinheiro vai, é para eles. Frequentemente, esse dinheiro é enviado ao exterior, mas continua vinculado, que esses recursos também são usados para comprar determinados equipamentos militares de empresas nacionais. Porque esse dinheiro não é para uso livre. Ele está muito restrito a determinados gastos. Sim, exatamente. Lembro de um exemplo clássico. Alguns anos atrás, houve a Copa do Mundo de Futebol na África do Sul. Na época, diziam que a Federação Internacional de Futebol Associação e a Federação Alemã de Futebol dariam muito dinheiro para todas as cadeiras dos novos estádios construídos lá. E o que aconteceu depois? Essas cadeiras vieram da Alemanha, fornecidas por empresas alemãs. É engenhoso como isso é feito e como a campanha contra o exterior é conduzida. Cria-se um inimigo estrangeiro para que as pessoas fiquem cegas ao inimigo dentro do próprio país e não reconheçam o inimigo interno. Ernst Wolff, você sempre fala em superar o sistema, mas sinceramente a maioria nem quer sair dele. É confortável, é fácil e também dá uma sensação de segurança, mesmo que seja apenas emprestada. Esse não é o real motivo de nada mudar lá fora? Por que apostam tanto nesse conforto? Sim, mas esse conforto vai acabar em breve. Então, quando a inteligência artificial realmente se consolidar e todos esses empregos forem perdidos e as pessoas perceberem que não há novos empregos, aí acabou o conforto. E quando eles, então, receberem a renda básica universal, e essa renda básica universal pode não funcionar a longo prazo, levando a grandes agitações sociais e surpreendendo as pessoas. E aí vai ser preciso pensar em como criar um novo sistema, ou seja, reformar esse sistema. Isso não será possível. Então estamos diante de grandes transformações, estamos diante de verdadeiras revoluções em todo o mundo. Só é preciso tomar cuidado para que essas revoluções não aconteçam nas ruas, como no passado, mas sim na mente das pessoas. Ernst Wolff, você mencionou isso no início, a atual iniciativa de Gaza, eu acho que ela é basicamente correta, porque ela primeiro trouxe a paz. Agora, Merz e Netanyahu são celebrados pela paz. São os mesmos políticos que aprovaram o envio de armas e, no fim, são responsáveis pela morte de 83% delas civis. Isso não é pura esquizofrenia. O que está acontecendo atualmente no Oriente Médio? Com certeza, isso é um espetáculo absolutamente insano que está sendo apresentado para nós e é uma enorme distração. Então, também para Donald Trump é uma enorme distração. Só um pequeno exemplo disso, então. Donald Trump anunciou na última sexta-feira nos Estados Unidos que vai impor tarifas de 100% contra a China. Isso fez os mercados de ações caírem drasticamente nos Estados Unidos da América e no mundo. No domingo, o vice-presidente J.D. Vance afirmou: não é tão grave, vamos negociar com a China. Pouco depois, Trump foi a público e disse que acha Xi Jinping um político maravilhoso e que tudo isso vai ser resolvido. O que aconteceu nesses 3 dias foi que alguns bilionários lucraram incrivelmente porque estavam informados sobre a manobra de Donald Trump e ganharam muito dinheiro com a queda dos mercados financeiros através de suas vendas a descoberto. Isso é uma sujeira inimaginável, o que está acontecendo. E Donald Trump é um presidente incrivelmente corrupto. Algo assim nunca ocorreu antes na história dos Estados Unidos da América. É preciso admitir que ele não iniciou a guerra em Gaza. Isso foi feito pelo antecessor, mas ele deu continuidade financiando a guerra. Ele é cúmplice da morte de dezenas de milhares de pessoas. Ele atacou o Irã junto com Israel. Então, eu não consigo entender quando dizem que esse homem tem menos sangue nas mãos do que seus antecessores. Netanyahu disse publicamente, na segunda fase da guerra, na qual nos encontramos atualmente. Você mencionou isso no início. 85% das pessoas são totalmente contra a guerra, são totalmente contra as forças de defesa de Israel, conseguem entender bem o que ocorre no Oriente Médio. Todas as redes sociais
foram principalmente nas últimas semanas e meses contra Israel, ou melhor, contra a política dos israelenses. Agora Netanyahu diz publicamente: na segunda fase da guerra, precisamos censurar as redes sociais e precisamos usar os mesmos meios que usamos na guerra. Isso faz parte de uma estratégia: primeiro liberar a violência e depois silenciar as vozes contrárias, antes de entrar novamente com toda a força e concluir sua missão? Sem dúvida, tudo isso é uma manobra. Esse é o clima mundial. Mudou amplamente. No início, havia muitas pessoas envolvidas nesse conflito entre Davi e Golias. Lá estão esses palestinos que há décadas vivem como em um campo de concentração, depois bombardeados, onde crianças morrem de fome. Crianças procurando comida são baleadas. O que aconteceu lá é um crime inimaginável. Também sabemos como essas pessoas se manifestaram no gabinete. Não só o senhor Netanyahu em si, mas também o senhor Smotrich ou o senhor Gevir, ou seja, os outros fomentadores de guerra ali. Então, o clima no mundo mudou e para tentar conter esse clima, esse grande teatro foi encenado agora. Interessante é que, claro, agora também esse evento no Egito. O senhor Al-Sisi não é nada além do presidente do Egito, mas por graça dos Estados Unidos da América, que lhe fornecem armas todos os anos por bilhões e mais bilhões. Não só para combater inimigos externos, mas também para controlar o próprio povo. É só um grande teatro sendo encenado agora. Tenho certeza de que em breve veremos uma operação de bandeira falsa, que aí vão dizer, sim, a multidão apareceu de novo. Liberar 2.000 ou 3.000 pessoas foi um erro. Tenho certeza de que vão achar um pretexto para isso. E tenho certeza de que tudo isso vai levar não à continuação da guerra, mas sim à expansão da guerra no Oriente Médio. Consigo imaginar isso muito bem. O TikTok foi comprado agora, ou melhor, foi transferido para Larry Ellison. Uma figura bem duvidosa, o segundo homem mais rico do mundo. E eu acho que os israelenses, ou melhor, os americanos, perderam o monopólio de opinião nas redes sociais. E por isso agora, de alguma forma, se apropriaram do TikTok. Assim buscam controlar o pensamento de jovens de 10 a 16 anos para evitar que entrem em movimentos contra Israel. Larry Ellison é muito interessante, também por isso, assim como Peter Thiel, é responsável por certos políticos estarem no gabinete de Donald Trump. Então, Peter Thiel sempre apoiou J.D. Vance, ele o tornou senador em Ohio através de suas doações. E, curiosamente, Marco Rubio foi senador na Flórida e realmente de Larry Ellison. Ou seja, ele teve a campanha financiada por ele. Então, essas pessoas, esses gigantes de tecnologia da informação, têm seus próprios políticos lá de fato posicionados. Sobre Larry Ellison, sabemos que ele recebeu de Marco Rubio uma quantia desconhecida de compromisso com Israel para que continuasse apoiando ele e o tornasse senador da Flórida. Então é incrível como esse complexo financeiro digital de Wall Street e do Vale do Silício domina a política nos Estados Unidos. Ellison disse há poucas semanas que com câmeras de inteligência artificial seria possível fazer com que as pessoas mostrassem seu melhor lado. Já é assim? É o começo da ditadura digital? Sim, estamos vivendo agora a transição para essa ditadura. Na verdade, já vivenciamos essa ditadura todos os dias. A maioria das pessoas nem percebe isso. Quando elas se comunicam com a inteligência artificial analisa toda essa comunicação para criar um perfil sobre elas. Inacreditável. Converso com muitas pessoas, elas me contam durante a conversa, eu já perguntei isso para a inteligência artificial e eu já perguntei aquilo para a inteligência artificial. E quando eu digo para elas, você já pensou que a inteligência artificial está criando um perfil sobre você? Aí vem olhares surpresos. Ninguém percebe que todas as informações possíveis estão sendo coletadas. Ou seja, já estamos totalmente vigiados por todos os lados. E eu tenho que dizer, se o mundo continuar indo na direção em que está indo agora, então a liberdade em breve acabou. Então vozes como a sua ou a minha só servem para que por exemplo, a mídia pública ou os políticos consigam uma espécie de álibi. Ainda deixamos espaço para eles. No momento em que nossa voz é ouvida por alguns milhões de pessoas, ou por ainda mais pessoas, nossas vozes também são silenciadas. Tenho 100% de certeza disso. Você diria, Ernst Wolff, que vivemos em uma espécie de oligarquia e não em uma democracia, onde apenas alguns poucos ricos, como agora, por exemplo, como Ellison, Thiel, Gates ou Musk, são eles que orientam os políticos. Os políticos são apenas peças de xadrez. É isso mesmo, exatamente assim. E isso já faz tempo, mas nunca foi tão drástico quanto na nossa época. Posso até comprovar isso com números.
Interessante é que o valor de mercado da Nvidia atualmente está em cerca de 4,7 trilhões de dólares. O alemão. O produto nacional bruto da Alemanha em 2024 foi de 5 trilhões, somando todos os bens e serviços. Ou seja, o valor da Nvidia equivale aproximadamente ao desempenho econômico anual da quarta maior economia do mundo. Então, dá para ver o poder financeiro que essas empresas têm e, além disso, elas também têm o poder digital que os governos não possuem. Além disso, é preciso dizer que o nosso governo aqui na Alemanha tem um orçamento estatal de 500 bilhões, ou seja, meio trilhão. Ou seja, isso equivale a cerca de um nono valor de mercado da Nvidia. Isso mostra como a imagem da democracia está totalmente distorcida. O sistema em que vivemos não tem absolutamente nada a ver com democracia. Anteontem li um tweet seu. 86 milhões de contas no Vietnã foram bloqueadas até que os cidadãos se identifiquem biometricamente. Isso é coincidência, Ernst Wolf, ou um experimento global para um novo estado de vigilância digital? É esse experimento global e ele não aconteceu só no Vietnã, também aconteceu na Tailândia. Lá são só 3 milhões de contas. No Nepal também ocorreu, mas não sei quantas contas. Mas tentam, em países, em algum lugar da Ásia, muitas vezes também na África, experimentar coisas antes de implementá-las aqui. E eu tenho certeza absoluta de que essa agenda também vai chegar aqui. Não se pode esquecer, a moeda digital de Banco Central foi introduzida primeiro na União Caribenha, depois na Jamaica, depois nas Bahamas. Em determinado momento, escolheram a Nigéria. Em algum momento, isso vai chegar aqui também. Então, eles vão tirar lições de todas essas tentativas e empurrar isso para nós. Agora... Muitos espectadores agora se perguntam, como posso me proteger disso? Sim, vai ser muito difícil, pois essa agenda não poderá mais ser interrompida. Você pode proteger seu patrimônio investindo em ativos reais, algo muito importante. Então, com certeza veremos um aumento adicional da inflação, ou seja, uma desvalorização do nosso dinheiro, ou, para deixar claro, uma expropriação pelo Estado. Isso certamente vai aumentar muito. Estamos vendo agora mesmo que os metais preciosos continuam subindo cada vez mais, mas, na minha opinião, isso é só o começo. Então, para quem quer se proteger, só posso recomendar que entre logo nessa onda. Caso contrário, invista em ativos reais. Com certeza, aposte em ativos reais, dependendo de onde você tem mais conhecimento. Preparar-se é essencial, pois enfrentaremos tempos muito difíceis. Biometria diz respeito. Não sei como você pode se... Pode. Isso vai acontecer de forma parecida com o que está acontecendo agora. Por exemplo, ao fazer compras, nós também estamos sendo cada vez mais forçados a abrir mão do dinheiro em espécie. Algumas lojas já não aceitam dinheiro, mas ainda é possível comprar em outras. Se as outras lojas pararem de aceitar dinheiro, vai complicar. Também há propostas do Fundo Monetário Internacional como taxar dinheiro em espécie. Precisamos contar que tudo isso aconteça, mas também esperar uma forte resistência. Se a DBDC for implementada, muitos certamente dirão que não vão aceitar. E para mim, por exemplo, só existe uma única alternativa quando o dinheiro em espécie for eliminado. Eu suspeito que as pessoas vão começar a pagar com moedas de prata. Por isso, por exemplo, eu estou me preparando para esse cenário. Então, é preciso deixar a imaginação trabalhar um pouco. A gente tem que simplesmente considerar isso. Tempos muito difíceis estão à nossa frente. Também no que diz respeito aos alimentos. A indústria alimentícia está sendo cada vez mais encurralada. A agricultura vertical está sendo preferida por esse motivo, em vez da agricultura tradicional. A carne de laboratório está avançando, mas poucos no mundo percebem isso agora. As grandes empresas de carne hoje investem mais em carne de laboratório do que em gado. Precisamos considerar que tudo isso vai acontecer e que seremos obrigados a participar por causa do dinheiro, especialmente as camadas mais pobres. Também precisamos nos preparar para isso, que os alimentos vão ficar mais caros, então agora é bom fazer um estoque de alimentos que tenha uma longa durabilidade, porque certos produtos vão definitivamente aumentar de preço em breve. Então é preciso realmente analisar cada área da vida. Também em relação ao próprio emprego, é preciso ver se o seu trabalho está muito ameaçado por causa do risco trazido pela inteligência artificial. Ela é realmente muito significativa. Curiosamente, o risco começou em um lugar diferente do que se imaginava inicialmente. Inicialmente, achava-se que apenas os empregos mais simples e baratos, como trabalhadores de armazém, seriam afetados. Achava-se que robôs substituiriam outros empregos primeiro, mas agora são os ligados à inteligência artificial que estão sendo substituídos. Então, principalmente, os programadores estão perdendo todos os seus empregos.
Então, se eu fosse programador hoje, eu realmente pensaria se não existe alguma alternativa que eu possa escolher caso eu realmente perca meu emprego. Ontem, eu realmente conversei com um dos meus editores e ele disse que muitas áreas da videografia já estão sendo completamente assumidas pela inteligência artificial e ele está realmente pensando muito em breve em aprender algum ofício manual, talvez entrar para a profissão de cabeleireiro, porque no final das contas, ele provavelmente será um dos últimos a ser de alguma forma substituído pela inteligência artificial. Sim, é curioso que Geoffrey Hinton, ex-chefe de desenvolvimento do Google, em sua última palestra, foi questionado sobre o que recomendaria ao neto. Sobre profissões, ele disse: recomendo que se torne encanador, mas não garanto que fará isso a vida toda. Isso mostra que a inteligência artificial está muito mais avançada. Até o fim do ano, a inteligência artificial terá um quociente de inteligência inalcançável por humanos. Isso é extremamente perigoso. E, na verdade, todos os nossos políticos deveriam nos alertar sobre isso todos os dias, 24 horas por dia. Eles entram nessa palhaçada do Sr. Trump e distraem as pessoas. As pessoas precisam perceber que isso é a maior e mais perigosa distração de todos os tempos. A inteligência artificial já possui inteligência comparável à de Albert Einstein, entre 160 e 170, mostrando crescimento exponencial. Este ano é fator 4, no próximo 16, depois 64 e em 5 anos 1056. Esse é o desenvolvimento. Um dia, vamos acordar e nem perceber o quão rápido tudo isso está sendo implementado ao nosso redor. E eu acho que quando todas essas turbulências realmente começarem, a gente também precisa pensar em quais reivindicações vai apresentar. E eu já disse há algum tempo que a minha reivindicação seria liberar todas as patentes e licenças do mundo. Porque essas grandes empresas como a Nvidia só sobrevivem graças às suas patentes e licenças. E você tiraria a base deles ao liberar todas essas patentes e licenças. Assim, criaríamos um mundo onde jovens desenvolvedores teriam novamente uma chance, pois logo esbarram em seus limites no desenvolvimento. Porque aqui existe uma patente, ali existe uma licença das quais eles não conseguem escapar sem muito dinheiro e por isso acabam tendo que se vender para as grandes corporações. Conversei no fim de semana com seu colega, Sr. Regenauer. Foi uma ótima conversa que viralizou. Ele comentou sobre um possível evento cisne negro, um apagão global. Isso já vem sendo discutido nos documentos da Organização das Nações Unidas há muitos anos. Você acredita que esse será o grande impulso para introduzir o euro digital, para implementar o novo sistema monetário, para de alguma forma implantar essa identidade eletrônica? Com certeza, essa é uma possibilidade. Concordo totalmente com Tom Regenauer. O Fórum Econômico Mundial já vem se preparando para isso há anos. Eles realmente realizaram simpósios internacionais sobre esse tema. Claro que também existem outras possibilidades. Claro que existe a possibilidade de um ataque militar contra a Europa Ocidental aqui. Também existe a possibilidade de que uma guerra mundial realmente seja iniciada. Mas também existe a possibilidade de que eles esperem um pouco mais pelo avanço da inteligência artificial. Quando houver desempregados suficientes, quando houver vários... Com dezenas de milhões de desempregados na Europa, não será mais tão difícil adotar a moeda digital de Banco Central e reconhecimento biométrico. Mas o cybercolapso é uma possibilidade muito realista para isso. Eles têm... Atualmente, na Europa, há a sensação de que muitas pessoas estão indo às ruas. Manifestações ocorrem em vários lugares, como França, Inglaterra, Espanha e Itália. Você acha que as pessoas agora estão despertando ou apenas frustradas? O que motiva essas manifestações? Sim, com certeza. Também acredito nisso. O aparato de paz promovido por Trump serve para absorver a resistência aos poucos. Porque nos Estados Unidos há, assim, eu estou convencido, nos Estados Unidos 85% das pessoas são contra o apoio a Israel na guerra de Gaza e Trump, é claro, teve que reagir de alguma forma a isso e agora ele se apresenta como o presidente da paz. Mas no dia em que esse teatro se revelar de fato o que é, ou seja, apenas um teatro, nesse dia ele enfrentará resistência dupla e já está se preparando para isso. A Guarda Nacional foi enviada para Chicago e será enviada para outras cidades. Será enviada. Não é coincidência que o Ministério da Defesa, Sr. Hegseth, no Ministério da Guerra, foi nomeado. Isso não vale apenas para o mundo exterior, mas principalmente para o próprio povo. Trump tenta impor uma ditadura fascista nos Estados Unidos. As pessoas acabam sendo fisgadas com informações muito superficiais e baratas. Quando a pressão sobre os arquivos Epstein ficou enorme e ele foi pressionado de todos os lados, no dia seguinte, de alguma forma, Charlie Kirk foi morto. De repente, ninguém mais falou sobre esses arquivos Epstein. Então, está ficando mesmo.
Manipulado ao extremo. É muito difícil para a pessoa comum perceber isso. O grande problema atual é esse esquema perverso. A máquina de propaganda ficou tão refinada e eficaz que as pessoas nem percebem mais. Porque, quero dizer, quem passa de 6 a 8 horas por dia olhando para o celular não consegue mais distinguir entre a realidade e o mundo virtual. Sabemos que esse é o pior, eu acho, expressão, ou o pior termo do nosso tempo é o termo realidade virtual. Não há realidade virtual, apenas mundo virtual e mundo real. E se esse mundo real ficar tão ruim que as pessoas não consigam mais levar uma vida normal nele, só posso esperar que elas deixem o mundo virtual, que coloquem seus celulares de lado e digam: precisamos arrumar o mundo real e não continuar nos deixando enganar por todos esses malucos que não fazem outra coisa. Buscam apenas ampliar ao máximo sua riqueza e poder. Nós Estamos criando uma geração de super depressivos desde o lançamento do iPhone. Normalmente, a curva de satisfação é em forma de U, ou seja, quando você tem 14, 15, 16 anos, você está totalmente disposto a sair para o mundo, a abraçar o mundo, experimentar coisas novas. Experimentar. Depois ela diminui, pois ainda é preciso se encontrar. Você tem relacionamentos que acabam e tenta se encontrar na faculdade e na vida. Aos 40, 50, 60 anos pode subir novamente. Atualmente, o primeiro passo do U nem sequer existe. Porque as pessoas, desde pequenas, restringem seu mundo a 10, 15 centímetros e nem percebem que o mundo lá fora pode ser realmente maravilhoso. Isso é um desenvolvimento realmente terrível e só podemos realmente pedir a todos os pais e avós que tenham cuidado para que crianças e netos não se percam no mundo virtual. Fazer o máximo possível com as crianças, proporcionar o máximo de contatos sociais para essas crianças possível. Ou seja, é importante que as crianças brinquem com outras crianças e não fiquem o tempo todo sentadas na frente do iPad assistindo a alguma série e se acostumam a ficar completamente sobrecarregadas de informações e, desse jeito, perdem toda a possibilidade de desenvolver uma inteligência própria e razoável. Ouvimos tudo isso. Ernst Wolff, para concluir: controle digital, concentração de poder, guerras que estão por vir, toda essa manipulação, soluções baratas, pílulas de informação com as quais somos fisgados. Dê 3 exemplos concretos de recomendações práticas para sair dessa sensação de impotência. Como posso, neste momento, deixar de ser apenas um espectador? 3 recomendações concretas. Bem, a primeira recomendação é, eu diria, desligar o computador, colocar o celular de lado e ir para a floresta mais próxima. E lá fazer uma caminhada de 3, 4, 5 horas e redescobrir esse mundo que a gente quase esqueceu. Isso não serve só para os outros, mas para mim também. Fiz isso recentemente. Fui algumas vezes à floresta e caminhei lá por 1 a 2 horas. Há um tempo me obriguei a andar lá por 5 horas. Notei que após a 3ª, 4ª e 5ª hora, algo interno muda e entro em um estado de tranquilidade que eu nem conhecia mais. Entrei. Então tenho que dizer com certeza não se submeter a toda essa agenda e acreditar no que os políticos apresentam para a gente. Então, o mais importante é lembrar, os políticos do nosso tempo não têm absolutamente nada a dizer. Eles são marionetes controladas, e aqueles que realmente mandam estão nos bastidores e geralmente permanecem desconhecidos. No nosso tempo, eles já não são tão desconhecidos assim. Temos o Sr. Thiel, Ellison, David Sachs, entre outros. Nós sabemos de onde vem todo esse mal, então é preciso se proteger desse mal. Diria que é hora de reviver os velhos relacionamentos. Então, encontrar os amigos pessoalmente, sentar juntos e não virtualmente ou pelo celular. Bem, estou aqui de férias agora. Moro em um condomínio grande no sul da França e fico feliz por poder sair para passear. Vejo pessoas sentadas em uma mesa, posso me juntar a elas, conversar e nem sempre preciso falar sobre política mundial, mas sim sobre assuntos que nos últimos anos sempre considerei banais. Às vezes percebo que certas coisas antes banais para mim são, na verdade, importantes. Tipo, como consertar a casa, onde passar a noite, coisas assim. Então, é preciso tomar cuidado para que esse interior, o sistema de valores precisa ser ajustado às vezes, pois até eu já perdi um pouco por conta disso. Mundo virtual, pois meu trabalho também está ligado a ele. E fora isso, só posso dizer, com as crianças ou os netos, quando ainda são pequenos, ir ao parquinho e ficar lá sentado por algumas horas. Não basta ir lá por meia hora ou 45 minutos, como eu fiz errado, é preciso dedicar um tempo de verdade. O mais importante é dizer isso às pessoas.
sair desse outro mundo e realmente estar nesse tempo, nesse outro mundo, no mundo real de verdade. Simplesmente tirar um tempo e se deixar levar. Palavras finais lindas. Ernst Wolf, obrigado por sua clareza, coragem e voz. A conversa de hoje deve despertar e criar consciência, pois isso é o primeiro passo para a liberdade. Tudo de bom para você. Muito obrigado.